Vidas que seguem o roteiro perfeito, carreira, conquistas, aparência de equilíbrio, mas às vezes o que chamamos de sucesso é apenas medo bem disfarçado. Medo de parar, de olhar para dentro, de perceber que estamos vivendo no automático. A rotina dá sentido, mas não dá vida. E um dia algo nos interrompe, uma dor, uma perda, um silêncio, e tudo muda de cor. É então que surge a pergunta que evitamos a vida inteira: será que eu realmente vivi? Vai soltar tão lindo que faz de mim. Olha a cadeira. O mais profundo. Leva-me ao lugar onde só você e eu disfruto o momento. E aí, meus amigos, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Mais um vídeo aqui no canal. Não esquece de deixar o like, comentar o que vocês estão achando desse formato de vídeo, compartilhar e se inscrever também, que vocês sabem que isso ajuda bastante aqui a gente, criadores de conteúdo. Dessa vez nós vamos fazer uma reflexão aqui bem bacana sobre a morte de Ivan Ilitch. É a primeira obra que eu li de Tolstói. Ele é considerado um grande autor russo e essa daqui é uma das mais importantes obras da literatura russa. Apesar de ser um livreto, olha, um livreto, ele tem 76 páginas, a história toda, e vai falar literalmente da morte de Ivan Ilitch, tá? Isso aqui não é spoiler, tá no título, olha. Ele realmente morre, tá? Então, já vou te adiantando. Só que a morte de Ivan Ilitch não é sobre morrer. Essa é a mensagem central de Tolstói. É sobre descobrir tarde demais o que realmente significa estar realmente vivo. É essa reflexão que Tolstói vai deixar pra gente. Bom, o Ivan Ilitch, ele é um juiz casado, muito bem respeitado lá onde ele morava, tem filhos e uma vida como deve ser. Essa é a expressão que Tolstói utiliza para falar de Ivan Ilitch. Ele tinha uma vida como deve ser. Então, ele vive para as aparências, não para a verdade. A vida de Ivan Ilitch foi uma fraude. Essa é a mensagem central do livro. Por quê? Porque tudo que ele fazia por conveniência. Mais do que isso, ele vivia para a aprovação dos outros. Ele vivia na perspectiva do que os outros pensavam dele, o que os outros achavam dele, a expectativa que os outros tinham nele. Então toda a vida de Ivan Ilitch foi baseada nessa perspectiva. Então ele tinha uma vida como devia ser, aprovada pela sociedade em alguns requisitos, e pela aprovação ele achava que aquilo já era o suficiente. Então ele vivia para as aparências. A prova disso é que quando ele casa, após um ano de matrimônio, na página 25, diz assim: muito em breve, não mais de um ano após o matrimônio, Ivan Ilitch compreendeu que o convívio conjugal, embora apresente algumas comodidades para a vida, é na realidade algo muito mais complexo e difícil, com respeito ao qual, se deseja cumprir o dever, isto é, levar uma vida decente, aprovada pela sociedade, é preciso elaborar um tipo determinado de relação, tal como no serviço. Então, a partir da dificuldade do matrimônio que ele percebeu depois de pouco mais de um ano, ele falou: olha, não importa se eu estou infeliz, não importa se eu estou fazendo o outro infeliz, a sociedade tem o padrão de uma vida decente, de que eu preciso continuar casado, mesmo que eu não esteja bem nesse relacionamento. Então ele pensa: eu vou criar uma comodidade, uma forma de lidar, assim como eu lido no trabalho, assim como eu suporto no trabalho, para mim continuar vivendo a minha vida de aparências. Então, a vida de Ivan Ilitch foi baseada nessas aparências, foi uma vida falsa, e o mal de Ivan Ilitch foi essa vida falsa. Foi isso que realmente Tolstói quis deixar a mensagem para nós. E aí ele é acometido por uma doença, essa doença que aparentemente era uma doença banal, mas foi a causa da sua morte. E aí, conforme a doença progride, o Ivan Ilitch ele percebe que nada à sua volta mudou. Apesar dele saber que ele está morrendo, mas nada na sua vida mudou. Página 41. Não podia mentir a si mesmo. Acontecia nele algo terrível, novo e muito significativo. O mais significativo que lhe acontecera na vida
e era o único a sabê-lo. Todos os que o cercavam não compreendiam, não queriam compreender isto e pensavam que tudo no mundo estava como de costume. Então, a rotina da família dele não mudou com a doença. A forma como os colegas dele viam ele no trabalho também não mudou. Conforme a doença foi progredindo, ele percebeu que todo mundo continuava indiferente, todo mundo continuava hipócrita. Os colegas dele pensavam na promoção com a morte dele. A mulher dele fingia cuidado, mas ela estava pensando nas conveniências que viria com a morte dele. E é isso que causa o sofrimento maior. É isso que Tolstói nos leva a refletir. Porque apesar de que nós passamos pelos nossos problemas internos, nós precisamos entender que a nossa volta à vida continua. E nós precisamos aprender a lidar com esses problemas internos. Estou passando por um luto ainda, com a morte do meu avô. Falar sobre morte é algo que me toca muito, porque eu estou passando ainda pelo luto. E o luto, ele não acaba, ele muda de forma. Conforme o tempo passa, ele vai mudando de forma, a gente vai sentindo a dor de diferentes formas, mas ele não passa. Só que a vida ao meu redor está acontecendo. As pessoas continuam pagando seus boletos, trabalhando, e eu não posso fazer com que o mundo à minha volta pare. Eu preciso aprender a trabalhar os meus conflitos internos, e era isso que Ivan Illich ainda não sabia. Quando o Ivan Illich percebeu que ele realmente morreria daquela doença, ele teve medo. Ele ficou desesperado. Por quê? Porque o medo da morte nasce de uma vida inautêntica. É quando você descobre que toda a sua vida não foi vivida. Você só existiu. Por isso que é o título do vídeo, A Vida que Parece Certa, mas é Vazia. Porque ele casou, ele teve filhos, ele progrediu no trabalho, ele subiu de cargo, para ele tudo estava bem. As pessoas iam à casa dele, elogiavam ele como juiz, as aparências diante da sociedade valiam muito, mas no final, quando ele realmente se depara com a morte, ele percebe que tudo isso foi vazio, foi uma fraude, ele não viveu, ele existiu. E é isso, meus amigos, que eu queria falar com vocês. Porque o problema não é morrer, o problema é perceber tarde demais que nunca se viveu. Eu vivi baseado na aprovação dos outros, no que outros pensam ao meu respeito. E isso é torturante. Essa era a tortura maior de Ivan Illich. Olha o que diz aqui. O doutor dizia que os sofrimentos físicos dele eram terríveis e dizia a verdade, mas os seus sofrimentos morais eram mais terríveis que os físicos, e nisso consistia a sua tortura maior. O sofrimento dele não era físico, era aqui, ó. Eu não vivi, eu tive uma vida vazia. E o que é que eu quero te dizer com isso? Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Deus estabeleceu um propósito para a tua vida. Júnior, como é que eu faço para saber que eu estou vivendo? É quando você sabe que você está vivendo Cristo. Por Ele nós vivemos, nos movemos e existimos. Viver é estar debaixo do propósito de Deus. É saber que o que eu estou vivendo não é pela minha perspectiva, é pela perspectiva do que o Senhor já projetou para mim. Eu não estou fazendo planos, eu estou seguindo os planos dele. Viver Cristo é ter a certeza de que a nossa vida aqui não é uma vida vazia, não é uma vida sem propósito. Quando é que eu vivo, Júnior, uma vida sem propósito? Quando é que eu só existo? É quando eu tomo as decisões baseadas no que é melhor para mim, tomo minhas decisões baseadas no meu conforto, passo a fazer meus planos, projetar minha vida. E é difícil falar isso, porque na maioria das vezes os nossos planos são planos bons, obviamente. É para nosso benefício, mas não está na vontade do Senhor nós vivermos aquilo. E estar no deserto na vontade do Senhor é muito mais grandioso e poderoso do que estar no palácio na vontade dos homens. Então, viver é diferente de existir. Ivan Illich existiu. Ele casou, teve filhos, subiu de cargo, mas no final da sua vida, através da doença, ele percebeu que tudo que ele viveu foi uma vida falsa. Ele existiu, ele não viveu. Ele viveu uma vida como devia ser, mas infeliz. No momento da sua doença, ele percebeu que o que ele viveu foi uma vida infeliz, porque ele apenas existiu. Então, meu conselho para nós aqui é vivermos Cristo. Se eu vivo Cristo, eu não vivo uma vida vazia. Valeu?
termina de ver o vlog aí, comenta sobre o que tu achou. Te indico muito A Morte de Ivan Illich, Editora 34, muito bom para a gente refletir a respeito da vida, de modo geral, sobre como nós estamos vivendo, se o que estamos vivendo tem glorificado o Senhor. Tudo isso é válido da nossa indagação, da nossa atenção. E é isso, tamo junto, mais um vídeo, compartilha, deixa o like, comenta, me ajuda, vamos pra cima. E é isso, até a próxima, valeu! Se você cair, Jesus levanta. Se tiveres doente, Jesus é a cura. E se tiveres questões, Jesus é a resposta. E se precisares de um abraço, Jesus consola. Não é como os homens, não, 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 não. Não é como os homens.